Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos os irmãos que estão em casa acompanhando nosso canal oficial Ebenezer. Com a paz do Senhor. Que a graça de Deus esteja no seu lar neste momento que você está aí sentado na tua casa, fazendo as suas tarefas e ouvindo esta palavra da parte do Senhor. Agradecemos a todos os irmãos por acompanhar-nos neste canal abençoado que é o canal Ebenezer. Curta, comente e compartilha com os teus amigos, familiares, este canal de bênção. Amém? Iremos trazer hoje para os irmãos uma palavra de reflexão, uma palavra que fala sobre providência de Deus, uma palavra que fala sobre as bênçãos de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem muito conhecida que vai falar aos nossos corações. Gênesis 19, 10 diz assim: Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira de que se cansaram para achar a porta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis, o Senhor nos fala através de sua palavra sobre a providência e livramento que o Senhor deu a Ló e a sua família, enquanto ainda moravam ali na cidade de Gomorra. A palavra vai nos dizer do livramento dos homens, dos anjos que visitaram a casa de Ló e os livraram dos homens maus daquela cidade. Mas antes de entrar propriamente dita nessa palavra, eu quero que você volte um pouco para que a gente entenda como que Deus trabalha em nossos corações. Nós sabemos de que Deus chamou a Abraão para uma grande missão e disse: sai da tua casa e da tua parentela, que eu te mostrarei a terra em que há de herdar, e será pai de muitas nações. O Senhor deixou bem claro para Abraão que ele seria o pai de muitas nações e que as estrelas do céu não seriam suficientes para contar as multidões de que Abraão seria o patriarca. E quando Deus diz a Abraão que ele seria um pai de grandes nações, de muitas multidões, Deus confirmaria para Abraão e confirma para Abraão, assim como Deus confirma para você quando Ele te faz uma promessa. Porque a promessa que Deus faz, Ele cumpre no tempo determinado dEle. O texto vai dizer que Abraão juntou ali a sua parentela e partiu para a terra em que Deus mostraria a ele. Ou seja, a terra em que Abraão deveria andar seria mostrada por Deus. Ora, então qualquer outra direção que Abraão tomasse seria fora das vontades de Deus. E o Senhor já começa a nos falar através desse pequeno texto de que a vontade que Deus tem na minha e na sua vida não é a vontade que nós mesmos temos para nós. Muitas vezes nós queremos tomar certo rumo, certo partido, e Deus está nos mostrando outra direção, mas a gente insiste em caminhar do lado contrário de que Deus manda. Eu quero que você entenda de que Deus estava mostrando para Abraão a terra em que ele iria caminhar. E quando a gente continua adentrando o texto ainda, nós vamos ver que mais lá na frente, quando Abraão vai se separar de Ló, porque os pastores de ambos estavam brigando, então chega um certo tempo que eles vão se separar. A família de Abraão vai para um lado, a família de Ló vai para o outro. E o texto vai nos dizer que Abraão deixa que Ló escolha para que lado ele vá. E o texto nos mostra que Ló olhou para as terras das campinas e viu aquele pasto bonito, aquele cenário bonito, verde,
muitas árvores, muito gramado, muita abundância. E o texto diz que Ló escolheu partir para o lado de Sodoma e Gomorra, porque eram terras à vistas bonitas. Ei, eu quero te dizer que muitas vezes o que os nossos olhos estão mostrando não é realmente aquilo que está escondido por trás. Ló estava deslumbrado pela visão que ele estava tendo daquela terra muito bonita, mas mal ele sabia que por trás de toda aquela beleza, por trás de toda aquela riqueza, se escondia a podridão, se escondia o pecado, se escondia a imoralidade. Eu quero te dizer que o bonito aos teus olhos, muitas vezes não é o que o Senhor está te mostrando. Nós nos deixamos muitas vezes nos levar pela aparência, por aquilo que é bonito, e não olhamos para aquilo que realmente é espiritual da parte de Deus. Ló escolheu partir para o lado de Sodoma e Gomorra, e Abraão partiu para o outro lado. E quando a gente vai entrando nas escrituras, a gente vê que aquela cidade era corrompida pelo pecado, pela sexualidade, pela imoralidade. E Ló estava inserido no meio daquele contexto, daquela cidade. Então Ló estava no meio da podridão. Mesmo essa podridão sendo cercada por pastos bonitos, por montanhas bonitas, por pastos verdejantes, mas o meio estava podre. Eu quero te dizer que muitos e muitos estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Deus quer nos mostrar que o que nós temos que mostrar por fora tem que sair de dentro de nós. Eu quero te dizer que Deus trabalha no teu coração para que seja exposto na tua face o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos bonitos por fora, mas por dentro estamos maltratados, estamos corrompidos, estamos machucados. E não deixamos sair de verdade a virtude de Deus que está dentro de nós. Eu quero te dizer que os teus olhos não podem te enganar jamais. Eu quero te dizer que o Senhor tem para te mostrar é muito mais bonito do que os teus olhos podem ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que o texto continua, e nós vemos que Deus começa a trabalhar na vida de Abraão. Quando nós chegamos no capítulo 17, Deus começa a mudar a história de Abraão ali. Ou melhor, Deus continua mudando a história de Abraão, porque a história de Abraão começou a ser mudada a partir do chamado de Deus. O capítulo 17 inicia dizendo que Deus muda o nome de Abraão, que era Abrão. Quando nós buscamos nos historiadores, o nome Abrão significa pai de multidão, pai de uma multidão. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão, que passou a ser pai de muitas multidões. Porque quando Deus chamou Abraão, ele foi bem claro e disse: será pai de multidões. Então o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. E ele continua dizendo para Abraão o seguinte: porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, Abraão, e serás o pai de uma multidão de nações. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende agora o diálogo de Deus ali com Abraão? Deus estava chegando a Abraão e prometendo a ele que ele seria pai de muitas multidões. Quantas vezes nós não já pedimos para Deus que Deus falasse aos nossos corações, que Deus ouvisse as nossas súplicas, e muitas vezes Deus está nos sussurrando aos ouvidos aquilo que nós tanto queremos ouvir, mas os nossos ouvidos só estão preparados para ouvir aquilo que nós queremos. Abraão se inclinou o seu rosto e ouviu Deus dizendo para ele, prometendo. Nós temos que nos achegar mais ao Senhor, nós temos que nos dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Nós temos que nos calar mais para poder ouvir. Nós estamos falando muito e ouvindo pouco. Aleluias. E Deus está sussurrando aos nossos ouvidos, dizendo: ei, meu filho, abra os teus ouvidos.
porque eu quero falar contigo. Assim como Deus tinha promessas com Abraão, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para você. Mas as promessas que Deus tem para nós, está no tempo determinado dele que se cumpra. Abraão estava ouvindo as promessas de Deus ali, e Deus continua dizendo: eu te farei frutificar grandissimamente, e de ti sairá várias nações, e sairão de ti vários reinos. Aleluias. E no mesmo capítulo 17, Deus também começa a mudar a história de Sara. Aleluias. O nome original dela era Sarai, que significa princesa, mas Deus muda para Sara, que significa dama de honra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus começou a mudar ali a história de Sara, para que Sara saísse do anonimato. Deus queria mudar não só a história de Abraão, mas também de Sara, e consequentemente mudaria a história de muitas famílias ali a partir daqueles dois. Eu quero te dizer que quando Deus começa uma obra, Ele começa na família inteira. Ele pode começar por um só, mas a obra de Deus é para a família inteira. E Deus está esperando o teu agir para começar a trabalhar através de ti, pela tua família. Deus começou a mudar a história de Abraão, e Deus começou ali também a mudar a história de Sara. Porque Deus prometia àquela família que multiplicaria através de nações. E Deus chega para Abraão e disse: a Sarai tua mulher não chamará mais de Sarai, mas de Sara, porque eu a hei de abençoar, e hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis e povos sairão de Sara, diz o Senhor. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Aleluias. Meus queridos, vocês entendem aí que por um breve momento nós esquecemos de que Deus é Deus? Abraão já tinha ouvido de Deus as promessas, Abraão já tinha ouvido de Deus o mudar de nome, Abraão já tinha ouvido de Deus que ele seria pai de muitas multidões, mas quando Deus disse a Abraão que de Sara sairia um filho, o coração de Abraão riu, o coração de Abraão não acreditou naquilo que Deus estava prometendo. Você entende que nós somos inconstantes? Ora nós acreditamos, ora nós desacreditamos, ora nós confiamos em Deus e ora nós duvidamos do agir de Deus em nossa vida. Aleluias. Por dentro Abraão estava rindo, e o Senhor estava percebendo a inconstância de Abraão ali naquela risada. E Abraão disse a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Mas o Senhor não estava falando de Ismael. Aleluias. E disse Deus: na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome de Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Isaque era a bênção prometida, enquanto Ismael era a bênção permissiva. Nós temos que entender que Deus às vezes tem uma bênção permissiva em nossas vidas, mas muitas vezes as bênçãos de Deus são prometidas por Ele. O Senhor estava falando de Isaque, e Abraão estava entendendo o que seria de Ismael. Mas o Senhor também tinha bênçãos para Ismael, e Ele disse: enquanto a Ismael também te tenho ouvido, e eis aqui e tenho abençoado, e far-lhe-ei multiplicar. Aleluias. E sairá 12 príncipes gerados por Ismael. Então quando eu digo a você que Deus promete por completo, Ele cumpre por completo. Deus começou por Abraão, passando por Sara, foi por Ismael, por Isaque. Porque Deus tem uma promessa de vida, uma promessa de bênção para ser multiplicada sobre tua família. Receba esta palavra. E quando Deus muda o nome de Abraão e de Sara, o Senhor começa a trabalhar ainda mais na família. O versículo 18 vai nos dizer que 3 anjos apareceu a Abraão em sua tenda. Aleluias. E Abraão levantou os olhos, e 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos,
rogo-te que não passes do teu servo. E o versículo 6 vai dizer que Abraão se apressou em ir com Sara à tenda e disse-lhe: amassa ali 3 medidas de farinha e faça bolos. O Senhor estava ali para cumprir o que ele tinha prometido para Sara, dizendo que ela geraria um filho da promessa. Aleluias. E no versículo 10 vai dizer que certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Sara e Abraão já velhos, adiantados em idade. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 12 vai dizer que Sara riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Aleluias. Para Deus nada é impossível. Quando Deus promete, Ele promete através do impossível. Sara estava duvidando e rindo ali de que Deus não poderia fazer com que ela gerasse um filho, mas Deus já tinha prometido para Abraão e para Sara que ele teria um filho ali, independente da idade que eles tivessem. E o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara, dizendo na verdade não gerarei, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Meus queridos, entenda que nada é impossível para Deus. Aquilo que tu tem pedido para o Senhor, que aos teus olhos pareça impossível, para os teus olhos pareça que nada vai acontecer, e que você esteja esperando há muito tempo, eu quero te dizer que se Deus prometeu, Deus vai cumprir no tempo dele. Talvez esteja faltando um pouco mais de compromisso para que Deus se achegue às tuas súplicas. Talvez você ainda esteja rindo por dentro, duvidando das promessas que Deus tenha feito de ti. Mas eu quero te dizer que mesmo na dúvida de Sara, mesmo na dúvida de Abraão, o Senhor fez cumprir a promessa que Ele tinha feito. E nós continuamos no capítulo 12. E Abraão, percebendo de que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão começa ali a interceder por aquele povo com Deus. Mas Abraão sabia que naquela cidade nada se aproveitava, além da família de Ló. Abraão sabia que aquele povo era corrompido, aquele povo era idólatra. Aquele povo tinha todas as perversidades dentro do coração. E Abraão começa a dialogar com o Senhor. Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 na cidade, irá destruí-la? E Deus fala: se houver ali 50 justos, eu não destruirei. Abraão, sabendo que não tinha 50, começa a descer: e se tiver 40, Senhor? Se tiver 40 também, não a destruirei por amor dos 40. Senhor, mas se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Mesmo assim não achavam 10 justos naquela cidade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 32 do capítulo 18 vai dizer: ora, não se ire o Senhor que ainda só mais em vez de falo, se achar ali 10. E o Senhor disse: não a destruirei, Abraão, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar, porque sabia de que Deus destruiria aquela cidade. E no versículo 19, já encerrando, a palavra de Deus vai dizer que Ló recebe ali 2 anjos em sua casa. E os anjos, quando chegaram à casa de Ló, o texto diz no versículo 2: eis agora, meus senhores, entram, peço a vocês que entrem em minha casa, e passe aqui a noite, lave os seus pés, e que de madrugada levantem e vão ao seu caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu com os anjos para que ficassem em sua casa. E o texto vai dizer que os anjos entraram na casa de Ló. Aleluias. Estava agora dentro da casa de Ló 2 anjos do Senhor.
Você entende que no meio da podridão, no meio da perversidade, você estando justo, o Senhor acampa ao teu lado? Ló estava no meio de Sodoma e de Gomorra. Ló estava no meio da podridão, mas os anjos do Senhor estavam dentro da casa de Ló. E o texto diz que quando os homens daquela cidade perceberam que aqueles homens estavam na casa de Ló, eles tentaram derrubar a porta e entrar. Aleluias. O texto vai dizer no versículo 15, no versículo 5 do capítulo 19: e chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-nos afora, para que nós o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas eu tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queira ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer para encerrar: 2 anjos estavam na casa de Ló, e os homens estavam lá fora tentando entrar, e Ló estava do lado de fora também, impedindo que os homens entrassem. Mas os anjos estavam dentro da casa. Você entende que com o anjo do Senhor estando dentro da tua casa, nada pode entrar, nada pode derrubar, nada pode contra a tua casa, porque os anjos já estão lá? Quando eles tentaram derrubar aquela porta, o texto diz que os anjos puxaram Ló para dentro e feriram aqueles homens de cegueira. O inimigo nunca vai entrar na tua casa quando ela estiver protegida pelos anjos de Deus. O inimigo nunca vai conseguir entrar no teu lar, porque ele está protegido por Deus. Eu quero te dizer, enquanto você está clamando ao Senhor, quando você está buscando ao Senhor, toda a tua casa está protegida e abençoada por Deus. Porque nada pode contra a tua casa, contra a tua família, estando ela debaixo das mãos poderosas do Senhor. E os anjos estão acampados ali agora na casa de Ló, e aqueles homens estão feridos de cegueira, e não puderam adentrar aquela casa, porque habitava ali os anjos de Deus. Eu quero te dizer com esta palavra, de que embora nós duvidássemos das promessas de Deus, embora nosso coração se desfaleça, embora nós tenhamos dúvida do Deus que nós servimos, Ele ainda opera no nosso meio. Deus ainda tem promessas para cumprir na tua vida, e Ele está pedindo para que você abra os teus ouvidos e abra o teu coração e receba a palavra do Senhor na tua casa, para que os anjos do Senhor sempre acampem ao teu lar, e que o Senhor abençoe a tua família e o teu lar, em nome de Jesus. Amém.